Fala pessoal, meu nome é João Vitor do site Guia da Engenharia e hoje eu trouxe para a gente uma questão interessante sobre a determinação do caminho crítico e escolha de atividades que a gente pode fazer a aceleração do projeto. Essa questão eu retirei do livro do Hiller, tá? Eu só fiz uma adaptaçãozinha para o português e para quem tem um pouco mais de dúvida, eu preparei um artigo especialmente para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade na parte de gerenciamento de projetos para entender alguns termos mais utilizados dentro dessa área, ok? Eu vou colocar o link do artigo aqui na descrição do vídeo e a questão eu vou resolver junto com vocês. Vamos lá? Então, pessoal, essa aqui é a nossa questão, então vou ler aqui com vocês rapidinho, tudo bem? Para a gente entender do que se trata o nosso enunciado. Como a gente pode ver, você está em uma obra planejando fazer uso da técnica PERT-CPM. Então, nós temos dois itens aqui que eu quero resolver com vocês. O primeiro é determinar qual a duração do nosso projeto, ok? E o nosso segundo item é, em uma análise gerencial, a fim de buscar um encurtamento do prazo, quais atividades poderíamos acelerar. Então, o que a gente vai fazer? Essa questão eu peguei ela de um livro americano, tá? Vou colocar os autores aqui na descrição do vídeo para que vocês possam até consultar depois, ok? E eu só fiz uma adaptaçãozinha aqui para o português, ok? Então, vamos lá. Ele dá uma lista de atividades, tá? E uma lista de durações e dependências dessas atividades. Então, nós temos aqui a nossa primeira atividade A, que é a preparação do terreno. Ela não tem nenhuma dependência e a duração dela é de 14 dias, ok? Essa duração aqui é em dias. O item B já trata da infraestrutura e superestrutura. Ela tem a dependência de A e dura 28 dias. Igualmente, para a atividade C, levantamento da alvenaria, atividade D, cobertura, atividade E, instalações hidráulicas, a gente tem as hidrossanitárias, levantamento dos muros, pintura externa, instalações elétricas, divisórias, colocação do piso, pintura interna, acabamento externo e, finalmente, o item N, acabamento interno. Essa divisãozinha aqui feita pelo autor, pessoal, ela é um pouco didática, tá? Ela é mais para vocês entenderem como funciona uma diagramação PERT, um NeoPERT, diagrama NeoPERT. Se eu não me engano, o próprio autor ele faz um modelo um pouco diferente, ele utiliza o modelo de setas. Aqui eu prefiro usar o nosso modelo NeoPERT. Por quê? Porque o modelo de setas, quando você vai criar, você acaba tendo muito retrabalho por conta das atividades fantasmas, porque quando algumas atividades possuem mais de uma dependência, você não consegue fazer a ligação das atividades, que são as setas, aos nós, que são os nossos eventos do projeto. Então, você acaba tendo que fazer a utilização de atividades fantasmas, que é um recurso interessante para o diagrama de setas, só que acaba se tornando muito trabalhoso. Então, por isso que eu vou optar por utilizar o diagrama NeoPERT, ok? Ou o diagrama de redes, que é aquele diagramazinho onde as atividades são representadas por blocos e as conexões são feitas por setas, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar essas atividades, ok? E vou começar o nosso caminho crítico. Então, para que vocês entendam, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha atividade A, ela não depende de nada. Então, eu vou iniciar o meu projeto com a atividade A, porque ela não tem nenhuma dependência. Isso significa que ela inicia o nosso projeto. Já a atividade B, ela depende diretamente de A. E a atividade C também depende diretamente de B. Então, o que está acontecendo aqui? Simplesmente está havendo uma sucessão de atividades. Então, quando eu for desenhar o meu diagrama daqui a pouco, eu simplesmente posso já colocar uma seta ligando a outra aqui, da atividade A até a atividade B até a atividade C. Reparem agora, entretanto, que quando eu chegar na atividade D e na atividade E, ambas são dependentes de C. Então, eu já vou ter que fazer uma ramificação. Então, para que a gente entenda melhor, eu vou começar aqui o nosso desenho, está aqui, a gente começa na atividade A. Então, eu vou fazer a atividade A, B e C, porque são dependentes sucessivas. Então, vamos aqui, começar a iniciar o nosso desenho. Para que vocês entendam melhor, vou fazer aqui o nosso diagrama. Vamos lá. Vou mudar só a corzinha aqui para preto, para vocês entenderem, tudo bem? Então, vamos lá. Nosso projeto, eu vou fazer um marco aqui de início, ok? Marco de início. E ele vai iniciar com a atividade A, tudo bem? Então, vou colocar aqui o nosso quadradinho do A, atividade A. Depois, nós temos a atividade B. E, finalmente, a atividade C. Beleza, agora vocês lembram que essa atividade C, existem duas atividades que dependem diretamente de C. Então, vou voltar aqui no meu quadrinho para ver quais são as atividades. Então, vamos lá, a gente tem aqui, que depende de C, a gente tem a cobertura e a instalação hidráulica. O que eu gosto de fazer, pessoal? Eu até recomendo que vocês façam também, que vocês deem uma olhada em toda a tabela para verificar se não existe outra atividade lá no finalzinho que também vai ser dependente de C. E é o que acontece no nosso caso aqui, reparem, instalações elétricas, que já é a nossa atividade I, está bem aqui quase no meio da tabela, reparem que ela também depende diretamente de C. Então, quando eu for fazer o meu traçado pelo modelo de NeoPERT ou pelo modelo de redes, eu já posso ter uma melhor visualização antes de jogar no papel, o que não aconteceria com o modelo de setas, né? Por conta das atividades fantasmas.
Então vamos lá. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu parei na atividade C, então vou ter que traçar as atividades D, que depende de C, E, que depende de C, e a atividade I, que depende de C. Então vou voltar aqui para o meu desenho, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui o C. Quais atividades dependem dele? Atividade E, ok? A atividade D e a atividade I. O que eu vou fazer? Eu vou ligar também as atividades aqui, ó, pela mesma seta que liga a atividade C, ok? Vou fazer o traçado melhor aqui para vocês entenderem. Pronto, assim vai ficar melhor. E eu vou ligar aqui também a atividade I, ok? Vamos retornar ao nosso quadro. Vamos gravar aqui. E, beleza, a próxima atividade é a atividade F. Ela depende diretamente de E e a gente também tem a atividade D, G, que depende diretamente da D, ok? Que é o levantamento de muros. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui o nosso desenho, vamos continuar. Atividade D, então a gente coloca o G, que depende diretamente, ok? Vou desenhar aqui a atividade G, fazer o meu bloco. E a atividade E, a gente viu que ela tem também a dependente, vamos voltar aqui para o quadro, a dependente de E, F. Então a gente já coloca aqui diretamente o F, ok? Vamos colocar aqui a atividade F. Vou fazer um bloquinho aqui do F e a gente volta a consultar a tabela novamente, ok, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a tabela. Okay, a gente já fez a atividade G, também a atividade H. A atividade H, a gente tem que reparar que ela tem duas dependentes, ela depende tanto de E quanto de G. Então, a atividade de pintura externa, ela vai depender diretamente das instalações hidráulicas e também do levantamento dos muros, por algum motivo gerencial que o autor quis colocar nessa questão, ok? Então, vamos lá. A gente tem que a atividade G, ela vai seguir uma seta daqui, ó, para a atividade H. Mas também a atividade E, ela vai ter uma seta sendo traçada aqui até o finzinho de H. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá continuar o nosso diagrama, fazer o nosso traçado. Então, a gente para a atividade H, a atividade E a gente já fez no comecinho, que a gente verificou que ela tem a dependência de C. Então vamos voltar. A atividade J, ela depende de F e de I. Vamos para o nosso diagrama. Ela depende de F e de I. Eu posso colocar minha atividade J aqui, ó, após o I. Pessoal, uma boa recomendação que eu faço aqui para vocês é que coloque as atividades que forem sucessoras um pouco à frente da atividade antecessora, ok? Até para um melhor traçado do seu diagrama. Então, repare que o meu F, ele está aqui nessa linha aqui, ok? Então, vou fazer o traçado da atividade J um pouquinho depois da atividade F, certo? Então, vou colocar aqui o meu J, vou fechar minha caixinha e eu vou ligar aqui o F até o J também, porque eles são atividades relacionadas, ok? Vamos seguir para o nosso desenho aqui. Então, a gente tem a atividade K, L, M e N que estão faltando. Reparem que tanto a atividade K como a atividade L dependem diretamente da atividade J que a gente finalizou agora. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente ligo aqui, ó, faço uma setinha daqui para cá para a atividade L e uma setinha daqui para cá para a atividade K, ok? A gente está finalizando já aqui essa parte. A gente tem a atividade M e a atividade N. A atividade M, que é o acabamento externo, ela vai depender de H, que é a pintura externa. Então, eu volto lá, M depende de H. Fecho aqui, abri aqui. O nosso M, ele depende de H. Então, o M vai ficar aqui, ó, após o H. Então, vou colocar aquele um pouco alinhado aqui com as outras atividades, atividade M. E nós temos a última atividade, que é a N, que ela depende tanto de L como K. Então, eu vou fazer só o meu traçado aqui para N. Fechar o meu bloquinho e ligar as atividades. Certo, pessoal? Então, o que aconteceu? Eu finalizei minhas atividades, já fiz o sequenciamento, lógico, das atividades, agora eu vou iniciar o sequenciamento temporal e só para finalizar, para fechar tudo, eu tenho que fazer, ó, ligar para o meu último marco, que é o marco de fim da atividade. Tá certo? Ligar as últimas atividades ao meu marco de fim. Vou colocar aqui o meu fim. Qual que é o próximo passo para o nosso traçado do diagrama de blocos, do NeoPert? A gente já fez sequenciamento lógico, ok? Então, o próximo passo seria o sequenciamento cronológico. Então, a gente vai pegar as durações das atividades, eu vou botar aqui, ó. Repare que o autor ele deixou uma tabela exclusiva para as durações do projeto. Essas durações, como eu falei, estão em dias. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou colocar cada duração em cima de cada atividade no meu diagrama NeoPert. Então, vamos lá. A atividade A, ela tem 14 dias, né? A atividade A tem 14 dias. Eu venho aqui para o meu diagrama. E eu coloco aqui, ó. Vou colocar de azulzinho aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ok? Tá aqui, o meu A tem
14 dias. Vou colocar aqui um 14 aqui em cima. A minha atividade B, vamos voltar aqui rapidinho, ela tem 28 e a atividade C tem 42. Aliás, a B tem 70 e a C tem 42. Ok, vamos lá. B tem... Vamos verificar só mais uma vez. Acho que eu vi errado. B, tá certo, B tem 28, a C tem 70 e a D tem 42. Então, vamos colocar tudo de uma vez, tá? Para não alongar muito nessa parte. Então, aqui B, 28, C tem 70. Então, reparem, pessoal, que as durações eu estou colocando exatamente em cima de cada atividade minha, ok? Isso vai ser importante para a gente fazer a determinação das folgas, tanto das folgas como do caminho crítico. Eu vou colocar já direto aqui as durações, mas você pode verificar com a tabelinha que eu mostrei para vocês no início, ok? Então, eu vou colocar aqui, a atividade E, ela tem 28 dias de duração, a atividade D, ela tem 42 dias, vou colocar aqui um 42, a atividade I tem 49, a atividade E tem 35 dias de duração, a atividade G tem 49, a atividade H tem 63, a atividade M tem 14, então só sobra essas últimas aqui, né? A J tem 56, a atividade K tem 28, a atividade L tem 32 e finalmente a nossa atividade J que tem 42 de duração. Ok, esse foi o primeiro passo, pessoal. O primeiro passo, aliás, esse foi o segundo passo, porque o primeiro passo é desenhar a nossa própria rede. Então, o segundo passo foi incluir as durações. E o que a gente vai fazer agora? Para nós fazermos a determinação do caminho crítico, nós temos que fazer a soma de cada atividade, somada com a sua duração, e passar esse valor para a próxima atividade. Vou explicar melhor. Aqui vou só colocar para vermelhinho, tá, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aqui que a atividade A, ela inicia o nosso projeto, tá? Aqui o marco de início do projeto, ok? O izinho que eu coloquei lá no começo. E esse aqui é o nosso marco de início. Eu vou colocar que a minha atividade A, ela inicia no dia 0 do nosso projeto, porque ela é a atividade que dá início àquelas atividades, a todas as atividades que dependem dela. Então, ok, como que eu faço a soma da duração? Nós temos os conceitos, que é o conceito de início mais cedo e de fim mais cedo. Como que é o meu início mais cedo? É a data comum do meu projeto, é a data que ela realmente deveria iniciar. E o meu fim mais cedo seria exatamente a minha data inicial, que é esse 0, somada a duração de cada atividade. Então, vamos lá. Se o 0 é o meu início mais cedo, então o meu fim mais cedo será 0 mais 14. Vocês entenderam? Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, 0 mais 14 dá, obviamente, 14. O que que significa? Significa que a minha atividade B, ela será iniciada exatamente, ok? Após a finalização da atividade A, porque elas são atividades do tipo fim e início, ok? Então, o que eu faço? Esse 14 que finalizar, eu vou repetir para o B. Então, eu coloco aqui, ó, 14. E a mesma coisa eu faço com o B. Eu vou somar 14 com 28, que dá 42. Ou seja, essa seria a data programada de fim mais cedo da minha atividade B. Ou seja, eu poderia finalizar B até o dia 42, desde o início do meu projeto. O que eu faço agora? Eu repito meu 42 aqui para o lado de C. Vou botar aqui, ó, 42 um pouquinho aqui em cima, tá? E eu vou somar 42 com 70. 42 com 70 dá 112, tá, pessoal? O que eu faço com esse 112 agora? Reparem que eu tenho 3 atividades que são dependentes de C. Então, obviamente, eu simplesmente vou repetir esse 112 aqui, ó, tanto em cima, ok? Vou botar aqui 112, 112 e 112, ok, pessoal? Mesma coisa eu vou fazer para todas as atividades. Então, só para agilizar, eu vou fazer a soma 112 com 49, 161. 112 com 28 dá 140. Vou colocar aqui do lado, 140. E 112 com 42 dá 154. 154. Aqui eu já posso fazer direto aqui em cima, eu vou repetir o 154, tá? Só para que vocês entendam. 154 mais 49 vai dar 203. E o que está acontecendo aqui, pessoal? A minha atividade H, ela tem duas dependentes. Ela depende tanto de G quanto de E. Qual a duração da minha atividade eu vou utilizar? Porque até agora o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está repetindo o último valor como sendo o primeiro valor da atividade seguinte, da atividade sucessora. Reparem que aqui o A ele terminou com 14 e o B ele vai iniciar com 14. B finalizou com 42 e o C vai iniciar com 42. Mesma coisa para as outras aqui, ó, 112, 112, 112. Entretanto, o que acontece? A atividade H está dependendo de uma atividade que vai finalizar somente no dia 203 e outra atividade que vai finalizar somente no dia 140. Obviamente que se essa atividade depende de uma atividade que vai acabar
bem depois, mais de 60 dias depois da atividade E, eu só posso iniciar essa atividade com uma maior duração. Então, quando ocorrer isso aqui, ó, a gente vai utilizar a maior duração dos projetos. No caso, 203 é maior do que 140. Então, eu vou repetir aqui, ó, 203, ok? Para H. Mesma coisa eu faço aqui, ó, para essas atividades aqui, ó, para a atividade J. Então, vamos, antes de determinar aqui, ó, repetir o meu 140 aqui. Ok? 140 mais 35, eu vou fazer um 175 aqui. Então, vamos lá. Atividade J, eu vou utilizar qual das durações? Eu tenho uma atividade que só vai finalizar a 175 dias e outra que só vai finalizar a 161. Obviamente, eu vou pegar o maior valor de todos. Então, eu vou repetir aqui do lado do meu 56, aqui na atividade J, o 175, ok? E eu torno a fazer o que eu estava fazendo antes, somando cada atividade, cada início mais cedo com a duração de cada atividade. Então, vamos aqui, a H ela vai durar 166, vai finalizar no dia 166, eu repito 266 aqui, somo com 14, dá 280. A minha atividade M ela é a última atividade desse caminho, então eu vou deixar o 280 aqui por enquanto. Vou finalizar agora a parte de baixo, tudo bem? Então vamos lá, 175 mais 200 mais 56, isso vai dar 231, tá? O 231 ele vem aqui para cima e ele vem aqui para baixo também, 231. 231 mais 28 vai dar 259, 231 mais 35 vai dar, deixa eu só fazer a correção aqui, que aqui é 35, tá pessoal? Vai dar 266. Então, vamos lá, mesmo caso que a gente tenha feito antes. N depende de K e Q depende de L. 266 e eu tenho 259, vou utilizar qual? A maior, 266. 266 mais 42 vai dar 308. E agora eu chego no meu marco final, que ele vai delimitar o fim do meu projeto. Então vamos lá. Eu tenho uma atividade que está finalizando o meu projeto há 308 dias e outra atividade que está finalizando há 280 dias. Então, obviamente, a duração desse projeto, tá, pelo escopo dado pelo autor, vai ser de 308 dias. Então, só repito aqui, ó, que é o maior valor, 308 dias. Ok, pessoal, vocês entenderam? Então, o que a gente fez até agora? A gente pegou essa tabelinha aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente pegou todas as atividades, nós fizemos sequenciamento lógico dessas atividades, tá? Ligamos o que era dependente do que era sucessor e logo em seguida nós colocamos a duração de cada atividade. A duração estimada, certo? Porque existe os conceitos de duração ótima, de duração pessimista e duração média. Nós estamos utilizando aqui a duração média já dada pelo autor, tá? Em outra oportunidade, eu posso até ver com vocês a questão do cálculo probabilístico da duração PERT, ok? Mas por enquanto a gente vai se ater nesse caso, então reparem, nós fizemos sequenciamento lógico, nós fizemos sequenciamento cronológico, ok? E determinamos a duração do nosso projeto, que é 308 dias. O que falta agora é a gente determinar quais são as atividades do meu projeto que não podem ser atrasadas de jeito nenhum, para que esse projeto possa finalizar de fato em 308 dias. Então eu vou fazer a determinação do meu caminho crítico. Conceitualmente, o caminho crítico seria aquele caminho de maior duração no projeto, onde você possui menor folga. O próprio PMBOK, ele diz que o caminho crítico geralmente é aquele caminho onde as folgas são iguais a zero, tá? Então vamos lá, só para que vocês entendam, eu fiz o caminho do início até o fim. Agora, para finalizar o nosso projeto, eu vou ter que fazer o caminho do fim até o início. Então, o que eu faço? Repare que o meu projeto ele termina em 308 dias. Se eu subtrair 308 da data de fim do projeto final, eu vou ter a minha flutuação, a minha folga. Mais uma vez? Então vamos lá. Se eu subtrair aqui o 308 da minha última finalização da atividade N, por exemplo, eu vou ter o valor zero. O que isso significa? Significa que minha atividade ela tem uma folga de 0 dias até o final do projeto. Isso significa que eu não posso atrasar de maneira alguma. Agora, diferentemente aqui da atividade M, eu vou fazer a subtração de 308 a 280. Por quê? Porque 280 é a última data, se eu fizer todo o meu sequenciamento de atividades corretamente, que vai finalizar a atividade M. Isso significa que existe uma folga de 28 dias. Ou seja, assim que eu finalizar a atividade M, ainda vão existir 28 dias onde o projeto vai estar ocorrendo, ok? Então, como que a gente faz? A gente faz subtração. Para vocês fazerem uma análise mais rápida, o que eu indico? Eu indico que vocês comparem o último número com o primeiro número que vai vir aqui na sequência. Reparem então, nós temos aqui 308. Esse aqui também é 308. Então o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o vermelhinho e eu vou pintar o nosso caminho crítico.
ok? Por que eu não pintei aqui? Porque aqui, ó, termina com 308 e aqui deveria ser 308, no caso aqui é 280, isso significa que há uma folga, então já não posso considerar o caminho como crítico, de M até F, e nem os antecessores a ele. Então vamos retornar aqui, nós temos aqui 266, qual é igual a 266? Esse caminho, então eu venho aqui, ó, e eu vou pintando. Esse aqui termina com 259, então quer dizer que existe uma folga de 7 dias. 231 com 231, pinto, caminho crítico. 175 com 175, vou pintar também, caminho crítico, ok? Fazer a atividade F aqui, ó, 140 com 140. E agora são todas sucessoras. Então eu só venho aqui pintando, ó, até o início do nosso projeto. Então vamos lá. Vou resumir rapidão o que a gente acabou de fazer aqui. A gente pegou uma lista de atividades, nós só pegamos as dependências de cada uma e a duração de todas. O que nós acabamos de determinar? Nós determinamos o caminho crítico, nós definimos que o prazo do nosso projeto será 308 dias, exatamente. E nós acabamos de determinar nesse momento quais atividades desse projeto não podem ser atrasadas de maneira alguma. Isso significa que se eu tiver que fazer uma aceleração do meu projeto, que era o item 2 que eu mostrei lá no início da questão, se eu tiver que focar na aceleração de um projeto, eu tenho que focar exatamente nessas atividades, ok? Porque essas atividades elas possuem folga zero, elas não podem ser atrasadas de maneira alguma, senão eu vou estourar o meu prazo de 308 dias, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui na questão, vamos ver o que a gente já determinou. Então vamos lá, determine a duração do projeto, a gente já determinou que é 308 dias, ok? Em uma análise gerencial, a fim de buscar o encurtamento do prazo, quais atividades poderíamos acelerar? Pessoal, essa aqui é a parte mais interessante da análise gerencial, porque ela já foge um pouco aos critérios que você encontra nos livros, porque no livro você encontra simplesmente a determinação do caminho crítico. Ok, nós determinamos o caminho crítico, mas a definir quais atividades nós iremos acelerar já parte mais do próprio gestor da obra do que de um conceito teórico. Por quê? Vamos pensar comigo, vamos um pouquinho lógico. Se eu tiver que, dessas atividades do meu caminho crítico, obviamente, se eu tiver que acelerar alguma delas, qual vocês acham que é mais indicada? Uma atividade que está perto do início do meu projeto ou uma atividade que está quase no final, onde o prazo para fazer as correções já é mais apertado? Obviamente, pessoal, que eu devo focar nas atividades que se iniciam. No caso, a atividade A seria a nossa melhor escolha. Se não fosse o caso, poderíamos passar para a atividade B ou a atividade C. A atividade E e a atividade F, repare que o nosso projeto tem 308 dias e elas já estão meio que na metade do prazo, certo? Então já fica um pouco mais caro nessa fase, porque a nossa fase de execução, até esse prazo, repare que pelas atividades que nós temos aqui, já estaria havendo um investimento muito alto na nossa obra. Então, as correções você teria que demandar muito pessoal e repare que aqui, nessa fase, nós já temos muitas equipes trabalhando, certo? Então, se fosse para tomar uma decisão gerencial, que parte da própria pessoa, então em uma análise gerencial, a fim de buscar o encurtamento do prazo, eu não diria que a gente deve focar apenas no nosso caminho crítico, eu diria que nós devemos focar nas atividades iniciais do nosso caminho crítico, ok? Porque imagina só, a gente tem que fazer uma correção na atividade N, e a gente só tem um prazo curtíssimo, zero na verdade, para fazer a correção. Então a gente não poderia atrasar de maneira alguma, a gente não poderia arriscar essa atividade. Vocês entenderam, pessoal? Então, se eu tivesse que fazer um encurtamento, eu começaria fazendo os testes nas atividades iniciais, porque caso alguma coisa dê errado, eu posso tentar fazer outras acelerações sucessivas, ok? E pessoal, outra dica importante aqui, ó, repare que essas atividades, elas têm uma folga até que grande. O que significa? Significa que nós teremos uma equipe ociosa na nossa obra. Então, ou a gente poderia fazer a realocação dessa equipe para tentar acelerar, aumentar a produtividade de outras atividades e tentar reduzir o prazo do projeto, ou simplesmente mandar esse pessoal para outra obra, entendeu? Então vamos lá, só voltando para a questão, só para definir aqui. Então vamos lá, determina a duração do projeto, 308 dias, e uma análise gerencial, eu reduziria as atividades iniciais, ok, pessoal? Então, pessoal, a questão era basicamente isso, esses dois itens, tá? Caso você não tenha entendido alguma coisa, deixa aqui no comentário para eu ver depois. E se tiver alguma sugestão também, pode falar para a gente que a gente está disposto a ajudar vocês, ok? Eu peço que vocês se inscrevam e deem like nesses conteúdos se vocês quiserem mais assuntos desse tipo para vocês, ok? E que assinem também o nosso site, guiadaengenharia.com. Valeu, galera. Abraço.